Boa tarde, Klaus. Estamos aguardando aqui a entrada das pessoas. Thalita entrou também. Obrigado pela presença. Estamos aguardando também a entrada da professora Mariana para dar início à nossa live. A Mari entrou. Aí. Tá ruim? O áudio tá ruim, Klaus. Oi? Mariana, o áudio tá bom? Você tá conseguindo me ouvir? Tô. Tá Tá bem? ótimo. Então E tá. vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá, estamos te ouvindo bem. Então, boa tarde, Uhum. Mariana. Boa tarde. A gente vai aguardar um pouquinho, esperar o povo Uhum. poder entrar, porque eles entram quando a gente abre, né? Então, guardar uns minutinhos. E, enquanto Uhum. isso, eu queria agradecer a presença de quem está chegando. Essa é a primeira live do Connect Lab, a primeira de muitas, né? Com uma convidada muito especial, professora Mariana Mendonça Lisboa, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora da Rede Pública de Florianópolis, uma estudiosa na área da educação e da educação física, profissional bastante competente, com vários textos publicados, né? Uma estudiosa dedicada. Então, a gente queria fazer esse anúncio um pouco, né, dizendo da Mari, né, da importância dela estar aqui com a gente, mas também dizer um pouco da ideia de por que a gente está fazendo essas lives, né? O Connect Lab é um laboratório que tem a intenção de problematizar questões relativas à inclusão e às tecnologias, mas nesse momento específico, né, que a gente está vivendo, a gente percebeu a necessidade de agregar os professores, né, agregar os professores para um debate, para uma troca de experiências, para uma conversa mais próxima, que possibilitasse a gente falar do que está acontecendo e quais são as nossas inseguranças, quais são os nossos avanços, o que a gente pode pensar da educação daqui para frente. Então, é uma forma que nós do Collect Labs pensamos de buscar uma forma de se ajudar coletivamente, né? De Uhum. estarmos juntos, não estarmos separados, ainda que estejamos em momento de isolamento social. Uhum. Esse é um momento muito crítico da educação brasileira, né? Mas assim, principalmente é um momento muito crítico social, né? Das condições de saúde. Então a gente queria poder nessa sequência de lives estar falando um pouco de diferentes experiências que vão acontecer e que estão acontecendo ao longo do país. Então teremos uma live com a Mari, que está falando lá um pouco da experiência dela lá em Florianópolis. Teremos uma live com pessoas aqui do estado de Goiás. Teremos uma live com um professor Cláudio, do Rio Grande do Sul. Teremos também outra live na sequência, a professora Edmar, de Mato Grosso. Então, a ideia é diversificar, ouvir mais, partilhar mais, né? Então, queria agradecer as pessoas que estão chegando, dizer boa tarde, sejam bem-vindos, né? É um prazer estar aqui com vocês. E aí eu vou passar um pouco a bola para a professora Mariana se apresentar, dizer um pouco mais sobre a sua formação acadêmica e sobre a sua experiência profissional. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, Aninha. Aninha, né? Porque é uma amiga de professora Ana Paula, mas para mim, como tu falou, é uma grande satisfação estar aqui conversando, podendo conversar um pouco sobre a escola, né, sobre a educação, que como tu já bem colocou, está passando por um momento bastante peculiar. Para quem não me conhece, então, eu vou me apresentar inicialmente. Eu me chamo professora Mariana Mendonça Lisboa. Eu sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina, onde eu me formei, fiz a minha formação aqui na UFSC, na Universidade Federal. Toda a minha trajetória acadêmica, ela foi voltada para os estudos e as pesquisas no âmbito da educação, mais especificamente da educação física, e também dentro do que a gente chama de mídia educação ou mídia educação física, que é pensar dentro dessa área, né, dessa interface entre comunicação e educação, ou educação física, né, mais especificamente.
Então, eu desenvolvi esses estudos junto com um grupo também, né, sempre nessa ideia de coletivo e colaborativo com o grupo, o Labomídia, que é o Laboratório e Grupo de Estudos Observatórios da Mídia Esportiva, lá da UFSC, professor Giovanni, né, meu grande mestre orientador. Desde 2003, né, quando a gente fundou esse grupo lá na UFSC, eu também me inseri na escola. Então, assim, a minha trajetória profissional, não apenas no estudo e na pesquisa ela voltou-se para a escola, mas eu também sempre tive inserida, a escola foi sempre, né, durante toda a minha trajetória, até hoje, e aí já se passaram mais de 17 anos, né, mas desde 2003 eu entrei, né, na Prefeitura de Florianópolis, inicialmente como professora substituta, e desde 2006 como professora efetiva. Nesse processo, nessa trajetória, eu tive algumas incursões no ensino superior, eu dei aula, né, numa faculdade particular em Blumenau, a minha selva, inclusive eu vi a Clarete, que foi a minha coordenadora aí, grande amiga, né, entrando aqui. Eu dei aula durante 5 anos para o curso de Educação Física, né, licenciatura e bacharelado, e hoje, atualmente, né, continuo na escola que desde que eu me efetivei na rede eu entrei também, saí um tempo, voltei, mas desde 2006 eu estou na Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, aqui no Campestre, numa praia linda aqui de Florianópolis. Aqui hoje está meio friozinho, né? Estamos um pouco longe. Então, desde então, né, há mais de 17 anos eu estou também na escola. Então, como eu sempre falo, e eu gosto de falar disso, a escola não é um lugar apenas que eu penso, né, e que eu reflito, assim, eu estou muito envolvida, né, e a minha prática, o meu dia a dia lá na escola, é o chão da escola que me constituiu profissionalmente. Então, eu quero também agradecer, eu esqueci, mas dizer que essa minha fala aqui hoje, essa conversa, ela não vem sozinha, porque é uma fala que, em grande parte, ela traz contribuições e experiências vividas também com os meus colegas lá na escola. Como eu falei, nessa escola pública municipal, aqui da rede de Florianópolis. Então, eu também quero agradecer a eles, né, por essa troca de experiência e dizer que é um desafio estar aqui também falando em nome, né, dessa escola, desses professores, mas dizer que é uma grande honra também. Olha, Mari, a honra é nossa, é muito gratificante tê-la aqui para essa conversa, né, para essa troca de experiência. Então, assim, se a gente for partir aí, né, falando mais especificamente, né, dos motivos pelo que a gente está aqui, eu gostaria então que você pudesse falar um pouco, né, conversar com a gente sobre como é que foi, né, esse movimento de paralisação das escolas, né, aí na cidade de Florianópolis, como é que os professores reagiram, como é que a cidade sentiu isso, né? O que você pode falar disso para a gente, né? Então, vamos voltar um pouquinho lá para março, né? Meados de março. Aqui em Florianópolis a gente foi uma cidade, né, em termos até nacional, que a gente parou as atividades logo. Até a data eu fui atrás, assim, né, porque já se passou um tempo de lá para cá, mas no dia 13 de março, era uma sexta-feira, a prefeitura já lançou um decreto com algumas medidas de cuidado e tal. Aí eu lembro que segunda-feira a gente chegou na escola já com essa questão aí do coronavírus. Eu faço parte também, eu não falei, mas eu faço parte do Conselho Escolar, que é uma instância democrática da escola, que tem pais, professores, alunos, e a gente já chamou na segunda-feira uma reunião do nosso Conselho Escolar. Porque a gente eu trabalho numa escola, eu não falei, mas tem quase 900 alunos, é uma escola grande. E aí, naquelas medidas, né, de cuidado e segurança com relação, inicialmente, de álcool, distanciamento, a gente não via possibilidade de efetivá-las na prática da escola. Então, na segunda-feira, dia 16, a gente fez uma reunião já com o conselho escolar da nossa escola, já com os pais, inclusive, que estavam participando lá naquele dia, o diretor, como que a gente ia se adequar àquilo, e aí a gente começou a ver que era inviável. Antes mesmo, né, então, dessa iniciativa, o nosso conselho escolar, que é uma estrutura democrática, né, que a gente está fortalecendo também nesse momento, a gente fez, né, no caso, um relatório em que a gente apresentou e apresentar também para a prefeitura, pressionando que a gente não tinha condições de cumprir aquilo de forma eficiente, né, por conta das características
da educação e da nossa escola. E aí, já na terça-feira, no dia seguinte, foi engraçado porque a gente estava em sintonia, né, também com isso, por conta dos estudos e do que já se vinculava. Então, a prefeitura já decretou, ela reformulou esse decreto e suspendeu as aulas a partir do dia 18. Então, na terça-feira, da segunda a gente se reuniu, terça-feira, 17, 18 de março já tinha esse decreto de suspensão das aulas. Inicialmente foi encaminhado, foi orientado os professores que a gente ia entrar em recesso escolar, porque a gente tinha aquela férias de julho, então dá 15 dias aí dos professores. Aí, então, todo mundo, né, aquela coisa do isolamento, a gente até então estava em casa, se cuidando, né? E aí, com o início de abril, é que começou a vir a portaria no sentido de regulamentar ou começar a estabelecer isso que eles chamam de um teletrabalho, que é esse trabalho mediado, né, pelas telas, ou enfim, tecnologia, mas que a gente estava, então, em teletrabalho. E aí, a gente começou, né, ou começou a ser exigido da gente que a gente se reorganizasse, ou se organizasse, né, para, de alguma forma, manter o vínculo, né, com os estudantes. Essa era a proposta inicial. E aí, a prefeitura lançou um portal educacional, uma plataforma lá digital, em que os professores iam colocando os conteúdos. Inicialmente era individual, e aí depois, com a instituição desse teletrabalho, as escolas, daí as escolas têm, né, um auxiliar de tecnologia educacional, a nossa escola, a professora Grace, começou a elaborar, e aí a escola começou a fazer esse movimento de entrar institucionalmente nesse portal educacional. Cada escola, né, nossa escola Brigadeiro, ela tem uma página, um espaço dentro desse portal educacional, e aí a gente começou a organizar o nosso trabalho. Claro que inicialmente as nossas discussões foram no sentido, assim, de ir contra esse processo, porque a gente tinha claro que uma educação pública para todos não era possível dessa forma. Sim. Mas com o tempo, né, e as exigências, né, que nos foram colocadas, a gente teve que aí pensar, e aí foi um trabalho de muito estudo, muita reunião, muitas dificuldades, né, porque a gente teve que fazer o que foi pedido, né, um projeto de ação. Então, esse projeto de ação, a partir das nossas reuniões, né, também mediadas aí pelas tecnologias, né, nossos encontros virtuais, a gente começou a elaborar, e a nossa pergunta de partida para elaborar isso, né, isso que a gente chama de um ensino remoto, porque a gente entende que não é uma educação à distância, um ensino remoto, se a gente, né, pode dizer. Acho que essa é uma fala interessante, né, às vezes a gente parece que está falando da mesma coisa, né? Eu acho que é importante para quem está assistindo, né, dizer que a gente tem clareza que há diferenças entre uma perspectiva de educação à distância e o ensino remoto. Que o que a gente está vendo agora, nesse exato momento, é uma experiência de ensino remoto, que é algo inusitado e que está sendo construído na medida da necessidade, né? É isso mesmo, isso é bem importante, assim, porque, como eu falei, para a gente ficou claro desde o início que não era possível, né, porque uma educação à distância, né, que é uma modalidade da educação, ela tem toda uma forma de se organizar, de se pensar, que é muito séria também, né, no sentido de ter práticas e dinâmicas, estratégias de ensino que não são possíveis ou que não há estrutura nesse momento, e nem, né, não foi oferecida essa estrutura também, porque aqui a gente também tem que pensar nisso, que não... A gente, professor, foi colocado no olho do furacão, né? Como se diz, a gente caiu ali no olho do furacão. E o que a gente tinha, como eu falei ali, que eu estava falando, a gente tinha essa plataforma em que a gente tinha que inserir atividades. A gente não tem uma outra, né? Porque a gente sabe que tem experiências diversas no Brasil, que tem utilização de outras plataformas, enfim, de outros recursos, mas a gente não... O que a gente tem hoje é isso, né? Esse portal virtual, e aí dentro dele tem o portal da escola. E aí, dentro dessa ideia desse ensino remoto, né, em que não há sincronicidade, por exemplo, né, da ação do professor e aluno, o professor deposita lá a atividade, o aluno em um dado momento ou outro, ele vai acessar, então não há essa interação, como a gente está fazendo aqui, né, no mesmo espaço e tempo.
Então, é uma plataforma, né, com esses termos e que possibilita isso também, né, que a gente está falando, até porque a educação à distância no ensino fundamental, né, eu não falei, mas a nossa escola ela trabalha ensino fundamental 1 e 2, né, não tem ensino médio. Então, vamos pensar também nas crianças aí, né, enfim. Aí a nossa escola se organizou a partir desse projeto de ação. E como que ela se organizou a partir desse projeto de ação? Primeiro, a partir de uma ideia, assim, que era muito clara entre os professores, que a gente tinha, de repente, alguma contribuição a fazer nesse momento, e a nossa pergunta, o que a gente problematizava era qual a contribuição da educação para a formação humana dos estudantes nesse contexto do isolamento social. Nossa, isso é muito interessante, Mário, porque assim, eu acho legal reforçar esse momento que você está dizendo, porque você está marcando que não era um olhar para os conteúdos que já estavam colocados no percurso da escola. É o que a gente vai pensar de educação nesse lugar, né? Ou seja, há um projeto para esse momento que está sendo construído e que foi gestado inicialmente por vocês, né? Então, isso é muito bacana. Isso, Então, isso, porque a gente não... Bem isso, assim, a gente, como eu falei, quando a gente teve esse desafio aí, né, coletivamente, por exemplo, né, a supervisora, né, a equipe pedagógica da nossa escola, eles fizeram um questionário online com os professores para perguntar, ó, até a pergunta foi, vamos fazer, não vamos fazer, o que vamos fazer, como vamos fazer. E a resposta a isso, né, a maioria das pessoas, ou dos professores, falaram que a gente devia fazer alguma coisa, mas alguma coisa nesse sentido, que era algo diferente do que simplesmente seguir um currículo, como se, né, o barco está afundando e a gente vai continuar tocando a música, né? Não, mas algo que fosse no sentido de contribuir nesse momento para a formação desses estudantes nesse contexto de isolamento social. E a partir daí, então, a gente delineou algumas estratégias, né? Por exemplo, interdisciplinares, né? Da gente pensar um pouco os conteúdos e esses projetos de forma interdisciplinar. Ações coletivas e colaborativas. A gente, como é uma escola grande, às vezes a gente tem vários professores da mesma área. Por exemplo, na educação física, a gente tem 6 professores. 4 que trabalham com a educação física curricular. Eu, no momento, não estou na educação física curricular, estou fora, eu não falei, né? Mas eu estou na coordenação de projetos e na articulação pedagógica da educação física e do Grêmio Estudantil. A professora Adriana, que é do projeto de jornada ampliada, né, do projeto integral. Então, a gente tinha 6 professores. Então, que a gente pudesse, entre as áreas também, e de forma interdisciplinar, pensar junto também e colaborativamente, porque a gente não pode esquecer que esse era um momento difícil, de grandes desafios para todos. E nós, professores, também estávamos passando por muitos desafios. Muitos professores com dificuldade em relação ao acesso à tecnologia, a dificuldade de ter que lidar com tudo isso naquele momento, tendo filho, casa, enfim, tudo para dar conta, né? Então, a gente não pode perder de vista também essa questão da humanidade, né? O resgate da condição humana também nesse contexto, né? Não pensar que o profissional não está, né, embrenhado disso. Eu acho que tem 2 coisas importantes de dizer aí, Mariana, nesse sentido que você está contando, né, dessas experiências. Primeiro, de que nós, professores, continuamos naquilo que é um pouco da nossa profissão, né? Que é do diálogo, que é da abertura, que dá a condição de acesso, né, também ao saber. E a gente busca fazer isso mesmo quando as condições não são favoráveis, né? Isso é uma coisa importante, né? E por isso esse caráter da humanidade muito forte na proposta e projeto de vocês, que eu acho que é muito bacana, né? O que você está trazendo para a gente enquanto experiência de organização. Eu sei que você vai continuar falando disso, mas eu só queria emendar que a professora Florence entrou ali e ela, muito interessada no que você estava falando sobre como vocês estão se organizando e o projeto, ela pergunta como é que foi, já para você dar sequência a essa explicação, como que foi o diálogo ou a chegada desse projeto aos pais, né, a família, né? Como é que os pais também conseguem se aproximar para dar conta das atividades com as crianças, né? Então, eu acho que isso eu ia falar a questão dos desafios, né? Na verdade, assim, a questão da comunicação, ela está muito relacionada a essa questão do acesso à tecnologia. O acesso hoje que a gente tem de comunicação com as famílias e com o estudante, em grande parte, é mediado pelas tecnologias. Então, assim,
Dentro desse projeto, a gente tem vários sujeitos e olhares. A gente pode olhar pelo lado do professor, como eu estou te falando, as exigências que nos foram colocadas e muitas vezes cobradas, e que a gente não, né, e que a gente questionou, refletiu, como eu falei, organizou. O olhar do estudante, daquele que aprende e que também nos deu informações. A gente fez um diagnóstico com os estudantes, né, em algumas situações. E os pais assim, ó, por exemplo, no conselho escolar, que eu já falei, a gente tem a participação dos pais, então a gente tinha muito retorno nesse sentido, assim, né, a gente fez, né, porque a gente tem essas reuniões mensais do conselho escolar, que tem a participação dos pais, representantes, para eles trazerem o que estão, como que estava. A gente apresentou no conselho essa proposta do trabalho, ouviu esses representantes dos pais, né, enfim, mas ainda assim a gente, né, dentro das dificuldades e desafios, a gente sente ainda, né, talvez porque no presencial a gente está acostumado com aquela conversa constante, né, aquela comunicação presente ali muito mais fácil do que agora. A gente tem os canais de comunicação, mas a gente ainda vê muita angústia e dificuldade dos pais e dos alunos. Por isso que eu estou te falando, isso é um outro olhar. Eu falo aqui muito mais, claro, pelo olhar dos estudantes, mas também tem esse olhar dos pais e das famílias que eu sei que, me ouvindo agora, talvez eles nem compreendam tudo isso, ou eles tenham outro olhar, né? Que eu sei que também existe, até porque também sou mãe, né? E a minha filha também estuda nessa escola pública. Então, assim, o olhar do pai e dos pais é um pouco diferente, porque envolve deles ou demanda deles algo que talvez muitos não estão preparados e não têm condição, que é essa mediação do trabalho pedagógico, entendeu? O pai entra aí como uma figura importante, porque esse ensino remoto, pensando principalmente nas crianças pequenas, do 1º ao 5º ano, ele necessariamente ele vai ter aí um outro sujeito da aprendizagem, que é o pai, ou as famílias, que vão ter que dar um suporte para esse estudante, para esse aprendiz. E muitas vezes a gente sabe que não tem, não existe, não há, ou há muita dificuldade. E aí até há esse embate, assim, da escola com a família, em alguns momentos, porque a família não consegue dar conta. Tanto que, assim, até é engraçado, porque em relação a isso, por exemplo, a gente vê que o acesso e o retorno dos alunos dos anos finais, que já tem mais autonomia no acesso aos meios, autonomia, né, nos estudos, é maior do que o dos pequenos, que depende do pai e da mãe que está trabalhando, que está um monte de dificuldades aí colocada nesse contexto, né? E aí a gente sabe que é difícil, mas a gente apresentou, né, esse projeto, como eu falei, assim, a gente busca dialogar as professoras, né, nos grupos, né, porque às vezes tem turmas que tem grupos, assim, os professores de WhatsApp, mas como eu falei, tudo de forma ainda assim artesanal, a gente pode assim dizer, porque a gente está construindo isso e elaborando. Eu até, assim, dentro dessa ideia do projeto, a gente teve esse primeiro momento, como eu falei, né, de planejamento, de organização da proposta, das primeiras incursões em que a gente, por exemplo, fez um diagnóstico com os alunos, um questionário na educação física, para saber como que estava a realidade, o que eles estão fazendo em casa, como é que está a viver, né? A nossa preocupação é isso. Esse momento nos fez olhar, né, para essa realidade dos estudantes de forma muito sensível. E aí, por exemplo, falando um pouco dos dados, assim, ó, a gente viu que muitos deles, os pais estavam trabalhando em casa, praticamente metade, né? Muitos não tinham irmãos ou outras crianças, era 25%, eram sozinhos, por exemplo, né? Não tinha outra criança. A gente pensava isso porque pensando a educação física, né? Nas interações, a possibilidade de um jogo, de pensar uma brincadeira lá no contexto da casa, né? Como que será possível? Então, era o adulto e uma criança sozinha. Então, assim, o acesso à tecnologia, o que eles estavam fazendo, enfim, para saber um pouco desse momento, né? Então, esse foi um momento inicial. A gente já está agora no momento, digamos, de aprofundamento, reformulação das estratégias e experiências a partir desse retorno e dessas reflexões que a gente está fazendo constantemente, né? Coletivamente, como eu falei, sempre, né? Buscando pensar, repensar a nossa prática. Sim, eu acho que você tem mostrado o que de fato angustia a maioria dos professores, né? Primeiro,
eu tenho que repensar a minha prática numa condição totalmente inusitada, tenho que considerar que eu vou trabalhar e não vou trabalhar para todos os alunos, porque a gente tem clareza que nem todo mundo sabe. Nesse contexto, a gente ainda tem que considerar que os professores estão vivendo outra angústia, que é uma angústia prática, né? Esse período de aulas vai considerar, não vai considerar, né? Como é que vai ser a reposição de aulas para os alunos que não estão tendo acesso remoto? Tem N problemáticas colocadas aí e que são parte de questões que angustiam os professores nesse momento. Eu acho que, como você falou, tem vários pontos de vista que devem ser observados, e o exercício que a gente tem feito nesse momento é um pouco de ouvir os professores, né? Porque eles estão fazendo esse trabalho de aproximação com os estudantes, tentando buscar um sentido para essa educação, que é o que vocês propõem no projeto de vocês, e que vocês têm muitas experiências, né? Eu acho que seria muito interessante para a gente agora que você falasse um pouquinho dessas essas experiências, né? Essas incursões, essas questões que vocês têm vivenciado na escola, que você pudesse narrar, narrar as experiências, estratégias, né? Como que isso tem acontecido? Porque esse métier dessas questões que estão acontecendo com vocês estão acontecendo em vários lugares, né? Então a ideia é que a gente possa um pouco trocar isso, né? Então, contraditoriamente, no momento em que a gente encontra-se, né, isolado ou distanciado, o que eu tenho observado também é que a gente tem se aproximado no sentido de dialogar mais entre os pares. Assim, né, não aqui agora por essas lives e tantas outras que têm acontecido, mas como eu falei lá na escola, entre os professores a gente vem buscando, né, criar esses grupos de apoio, fortalecer e divulgar, né, esses canais para que a gente consiga juntos pensar em alternativas, como eu digo, que fortaleçam a nossa ação e a nossa atuação. Então, assim, alguns exemplos, né, alguns relatos da experiência, como eu falei, eu venho da educação física, eu vou falar um pouquinho das experiências da educação física, mas também de algumas experiências, né, dos colegas, e daí depois também, quem tiver mais interesse, pode entrar lá nas redes sociais da nossa escola, Escola Básica Brigadeiro Eduardo Gomes. Então, tem lá na página, lá vocês vão ter acesso a esses projetos que eu vou estar falando também, né? Então, é legal, como eu falei, que a gente tem esses meios aí de se comunicar, apesar de estarmos distantes. Então, assim, na educação física, a gente tinha um grupo daí da nossa educação física, a gente ficou pensando nessas ações coletivas e colaborativas e tirou alguns eixos, assim, né, por exemplo, para iniciar o planejamento, pensando, como eu falei, não nessa ideia de tocar conteúdos ali de forma como estava já estruturado no planejamento inicial, mas de reorganizar a partir daquela situação vivida, que era esse distanciamento, o isolamento social. Aí a gente pensou, por exemplo, os anos iniciais, o eixo de jogos e brincadeiras, e para os anos finais, a questão dos jogos e o esporte, né? Corpo e movimento, sendo aí um eixo comum. Aí, por exemplo, nos anos iniciais, aí a gente deu ideias, a gente trocava ideias nesse grupo, né, os 6 professores, e aí a gente tem um título até do projeto que está acontecendo, né, que é o chão de casa como território do brincar. Então, a gente pensou nessa ideia de brincadeiras riscadas, foi assim até que a gente a gente começou a pensar em brincadeiras. Para aqueles que estão sozinhos, né? Algumas possibilidades de brincar sozinho, outros brincarem, né? Com o irmão, com o pai, com a família. Nem todos que pudessem, talvez, riscar o chão ou que tivessem espaço, porque tudo isso a gente foi pensando, né? Ah, será que todos vão ter espaço de riscar no chão, brincadeiras para fazer, né? Território do brincar em casa. Então, a gente pensou também daí no brincadeiras de riscar também no papel, no tabuleiro, né? Então, assim, por isso eu digo, várias pessoas pensando e dando sugestão, um desafio. Depois a gente até percebeu assim, é um desafio, né? É difícil construir junto, né? Dá trabalho, mas a gente estava muito pensando nisso, nessa ideia de fazer algo que fosse significativo para os alunos nesse momento. Para aqueles que não tivessem acesso, né, no caso, a essa atividade pelo portal, aí tinha um material impresso, que a gente faz um plantão na escola, né, para entregar semanalmente.
E aí, por exemplo, hoje, agora atualmente, aí a gente foi na Amarelinha, nos Jogos, e aí a gente estava na Teca-Teca da cultura africana, e aí, por exemplo, teve professores que semana passada, nessa ideia interdisciplinar, trabalhou com a questão do tema do racismo, por conta disso que socialmente também estávamos discutindo nesse momento, né, não só no Brasil, mas no mundo, a questão de todas as vidas importam, né? E aí a Teca-Teca também entrou nesse momento, né, da cultura africana. A professora de português, Aline, ela pensou a questão do português atrelado a essa discussão também do racismo que estava colocada nesse momento aí nas discussões, né, da sociedade. Outros exemplos que eu quero dar, aí eu fiz junto com a professora Adriana um projeto extracurricular, porque como eu falei, a gente não estava na educação física curricular, um desafio de dança. E esse foi uma ideia, porque a gente tem na nossa escola, sempre no final do ano, uma amostra pedagógica de trabalhos escolares. E aí a gente pensou a partir do conteúdo, né, da dança, da educação física, a gente pensar em construir junto, porque construir junto com os estudantes também, uma dança da integração, nessa ideia de manter o vínculo e estreitar o vínculo, uma dança da integração da escola, da família, dos alunos, para que lá na frente, né, tomara que dê certo, mas lá no final do ano, quando a gente pudesse encontrar, quando a gente estiver junto e fizer essa mostra cultural da nossa escola, que a gente possa também dançar junto e celebrar junto esse reencontro. Então, a gente ensinou uma coreografia, mas não uma coreografia que a gente criou até alguns passos iniciais. Depois, semanalmente, a gente pedia para os estudantes mandarem contribuições por vídeo, e aí a gente incluiu os passos dos estudantes nessa coreografia. A gente, no final, a gente falou que era uma surpresa nesse desafio, né? A gente deixou um espaço também para o dançar livre, para dança improvisação, então tentando contemplar a contribuição dos alunos, o dançar livre e também a orientação do professor. Então tá lá, esse projeto acabou há pouco tempo, a gente ainda está colhendo esses retornos. A gente tem um novo projeto daí que se iniciou agora com os professores auxiliares de ensino, que são professores que também não tem turmas fixas, né, que eles entram nas aulas, eles estão pensando um projeto agora que é o que te inspira, para os alunos socializarem e refletirem coisas que eles estão fazendo em casa nesse momento, um olhar sensível para esse momento, porque a gente vê que eles estão também, né, a gente quer dialogar, como eu falei, manter esse vínculo, nos aproximar, contribuir e, de certa forma, né, manter. Ainda também a biblioteca digital que tem lá no nosso portal, o nosso bibliotecário, né, o Murilo, ele mantém lá as orientações, compartilhamento de livros digitais, e uma professora também, a professora Adriana, ela tem desenvolvido um projeto bem bacana dentro da Hora do Conto, ela faz vídeos de contação de história para os estudantes, e aí a partir do que é colocado pelos estudantes, ou do que é colocado pelos professores, por exemplo, ela vai falar agora de uma história que aborda o tema dessa questão do racismo. Como eu falei, a gente está discutindo um pouco isso. Então, assim, ó, várias pessoas vão colaborando e a gente vai construindo uma proposta de escola, uma proposta de ensino remoto, que não é a ideal, a gente sabe, mas que está sendo possível, não está sendo fácil, mas que está trazendo bastante, assim, aprendizado, reflexões, né, para o futuro também. Isso que você está falando, eu acho super interessante esse movimento de não desconsiderar os problemas sociais nessa experiência de ensino remoto, né? A gente tem vivido situações bastante graves em relação ao racismo, né? E questões que estão sendo problematizadas não só aqui, mas no mundo, né? E recentemente a gente teve aqui em Goiás um caso de um aluno nosso da UFG que foi abordado numa manifestação por ser, assim, né, por ser negro, porque ele não tinha feito nenhum tipo de ação que o colocasse numa situação de ser abordado pela polícia, né? Então, assim, isso é extremamente importante de ser discutido, né? E no momento em que as pessoas estão isoladas, né? Elas estão tendo dificuldades para se manifestar publicamente pela insegurança em função das questões de saúde, e mesmo assim as pessoas estão indo para a rua, né? Mesmo assim tem pessoas indo para a rua, né? Então, eu fico extremamente sensibilizada, acho que a escola de vocês está num movimento muito bacana nesse sentido, muito humano, de pensar que esse espaço da educação que está se construindo, ele não pode ser o mesmo espaço de educação que se tinha,
mas de uma educação que se quer, que seja reflexo de uma potencialidade de fazer novas reflexões sobre a realidade, sobre a escola, sobre os conteúdos, sobre as práticas docentes, né? E aí, nesse sentido, acho que as experiências que vocês estão produzindo na escola são muito bacanas, muito, muito, muito. E aí você começou a falar, Mari, um pouco dos desafios antes, né? Eu acho que essas experiências que vocês tiveram, elas são riquíssimas. Mas quais foram os maiores desafios para vocês na implantação dessas experiências, né? Eu achei muito interessante, por exemplo, a iniciativa de vocês na experiência, por exemplo, de riscar, né? Não, precisamos considerar que o espaço não é o espaço da escola, né? Nem toda criança pode riscar o chão. Então, vocês estão considerando os desafios de como chegar esses conteúdos à casa também, né? Ao aluno. Né? Em que condições ele teria para desenvolver essas questões. Da mesma forma, uma coisa muito bacana, e eu preciso reforçar isso, né, Mari? A ideia da socialização da experiência de dança, né? Como integrar a distância, né? Da mesma forma que eu estou falando de desafios, eu também queria falar das potencialidades, porque a gente está pensando assim, olha, nós estamos num momento que se a gente tivesse que viver, sei lá, 30 anos atrás, antes do telefone celular, ou bem menos, talvez. Como é que seria essa condição? Não haveria possibilidade nem de dialogarmos, nem de estarmos mais próximos como a gente está agora nesse bate-papo, né? Então, assim, pela sua experiência, pela sua prática, né? Que desafios estão sendo colocados e, principalmente nessa relação com a tecnologia, que potencialidades a gente está conseguindo absorver, né? Antes de falar dos desafios, mas só amarrando naquilo que tu disse, né, em relação à questão dos aspectos ali positivos, né, e de como fazer isso, eu acho que a gente, né, uma das coisas que nos move a fazer isso, ou é a gente não perder de vista o projeto de educação que a gente tem. E que a gente acredita. E aí o PPP, né, Projeto Político Pedagógico da Escola, ele fala isso, né, que estudante a gente quer, que educação a gente defende. Então, assim, pensar que todas essas estratégias e todas essas ações que a gente busca construir ou desenvolver com os estudantes, elas vão de encontro com isso, né? Então, não é uma teoria descolada de uma prática descolada, elas estão associadas. É um desafio, como eu falei, muito maior agora. E aí, falando dos desafios e dificuldades, em grande parte, esses desafios e dificuldades, eles estão inseridos dentro da discussão, né, da utilização e dos acessos a tecnologias digitais de informação e comunicação. Por quê? Um dos grandes desafios, por exemplo, o maior de todos, que todos devem estar passando, é o acesso dos alunos a esse conteúdo, a esse projeto de uma escola, né, que trabalha com ensino remoto. Mas não só isso. Por exemplo, vamos pensar, para além da perspectiva do aluno, que não é menos importante, mas só falando de outros também, por exemplo, os professores agora, a partir da perspectiva dos professores, dentro disso que eu estou falando, desse grande tema, que é o grande tema do desafio e da dificuldade, que é relacionado com as tecnologias, que é a carência, né, a dificuldade em relação à utilização a esses recursos. Então, há a carência, a dificuldade em relação à utilização dessas tecnologias que estão nos sendo exigidas para mediar esse ensino aí remoto. Então, a gente vê isso também, né, como uma dificuldade, um desafio. A gente vê, como eu falei, né, os professores se superando em muitos casos, em pouco tempo, porque a gente sabe que o processo de aprendizagem, né, de formação, apesar de ser constante, mas também não é imediato. Então, os professores, em pouco tempo, muitos estão tendo que dar conta de uma lacuna da formação deles, né? E aí a gente pode, enquanto professores no ensino superior, pensar também na lacuna de uma formação inicial, que não trabalhou com isso, né? Ou não foi tão enfatizado isso, como a importância, né, dos professores se apropriarem desses recursos, das tecnologias e das mídias,
para mediar o processo educativo, não no sentido de substituir o presencial, porque eu acho que quando a gente defende isso, e eu, né, nos meus estudos, com o pessoal lá da mídia educação, a gente defende isso jamais como uma forma de substituir ensino presencial, substituir a ação do professor, né, a figura do professor, substituir os livros, a literatura e o caderno pelo computador, não, mas como um novo elemento, um elemento a mais para a gente qualificar essa educação. Então, outro desafio também, né, como eu falei, está relacionado a essas TICs, né, além da formação, como eu falei, do professor nesse uso com a tecnologia, também condições de trabalho. Porque muitas vezes aí o professor sabe mexer com a tecnologia, ou pode saber, mas não tem, de repente, por N questões, um computador adequado, uma estrutura, muitos professores fazendo aula, ou tendo que fazer conteúdo digitando em celular. E aí, por quê? Porque não tem esses recursos, né? Esses recursos e lembrando que essa condição de trabalho e esses recursos em termos de estrutura, eles precisam ser cobrados dos agentes públicos, né? E aí a gente tem também que chamar, né? Porque nem tudo compete ao professor e o professor não vai dar conta de resolver tudo e nem é responsabilidade dele. E aí se a gente está falando numa educação pública, né? Aí a gente tem que lembrar do papel, cobrar, né? Do papel dos governantes e dos governantes, o papel disso, deles, de fornecer essas estruturas e condições para que a gente consiga manter a qualidade, né, desse trabalho. A questão dos alunos, por exemplo, agora na perspectiva dos alunos, como eu falei, a dificuldade daí do acesso, a dificuldade de lidar também com essas tecnologias, porque como a gente sabe, infelizmente ainda existem o que é chamado, né, dos excluídos digitais, aqueles alunos que estão à margem, né, dessa cultura digital, que tem esse acesso negado. Então, isso também nos faz a gente pensar nesse processo de democratização da internet no Brasil, da gente, né, então, buscar ou pensar o quanto hoje a nossa cidadania também é construída a partir do que se chama, né, de uma cidadania digital. Então, assim, qual o papel da escola ou da educação, não só agora, porque agora a gente não vai dar conta de resolver todos esses problemas, né? Mas que a gente, nesse momento, consiga tirar, porque está sendo um momento de muito, muito aprendizado, de muita reflexão, muito estudo, muito desafio, mas que esse legado e esses aprendizados sirvam, né, para a gente não perder de vista aquilo que a gente defende, que é uma educação pública de qualidade, né, para todos. É isso que você vem falando, Mari, da democratização do acesso, né, à internet e às tecnologias. Acho que esse momento e a necessidade tão grande de, nesse momento, ter acesso às tecnologias, né, ele configura o abismo social que a gente vive, né? Existe um abismo social muito grande no Brasil e o acesso à tecnologia, ele reflete isso, né? E é importante dizer que não se trata só apenas de ter a tecnologia, há uma diferença muito grande de qualidade de tecnologia, né? Que você tem acesso, qualidade de acesso à internet, ou seja, às vezes eu tenho acesso, mas uma coisa é ter um pouquinho de internet no celular que acabou, não posso mais usar, outra coisa é ter um acesso livre de internet via rádio, cabo em casa, ou eu tenho que acessar só no meu espaço de trabalho, só no meu espaço de estudo. Então, assim, há uma diferença de qualidade de acesso, não só de acesso, né? Então, assim, hoje, se a gente for falar mesmo de inclusão, né, que é uma das discussões importantes para o nosso laboratório, né, e aí não só de inclusão de pessoas com deficiência, mas de inclusão de todas as pessoas da tecnologia, né, a gente vai ver que há um abismo, né, e que a gente tem que considerar isso como um processo de aprendizado e cobrar isso da entidade que é responsável por isso, né. Acho que a gente tem que cobrar políticas educacionais, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse lugar, né? Uhum. Então, a gente tem um sindicato bastante atuante aqui no município, né? Então, que ajuda a gente a refletir, a pensar também essas questões, né? Como a gente estava falando, das responsabilidades, da questão das condições de trabalho, né? Dessa luta pelas condições de trabalho que garantam isso que a gente está falando. Mas em relação à questão, né, como falou, da democratização do acesso, claro, não é só isso, e foi bom até que tu falou, porque assim, não é só levar a tecnologia ou para os professores, para os estudantes, enfim, para
para todos, né? Pensando nessa cidadania digital, mas qualificar esse uso. E aí que a mídia educação, aquilo que a gente fala, né? Eu já venho falando há um grande tempo, né? É importante no sentido que não é só utilizar essa tecnologia como se por si só ela também já fosse um recurso educativo. Não. As tecnologias, elas são recursos disponíveis na sociedade e elas vão se tornar educativos na medida em que forem apropriadas pelos professores nesse processo, né, de transposição didática, transformação didática aí que a gente faz em relação aos conteúdos, mas que tem que fazer também em relação às tecnologias para tornar elas educativas. E aí a gente também vai lembrar e vai ter que reforçar o caráter, né, desses recursos como que nos colocam, né, nessa discussão com uma nova linguagem. Essa linguagem, né, digital, essa linguagem tecnológica, ela precisa também fazer parte, né, das nossas ações no sentido de preparar os estudantes para lidar com isso, com esses discursos midiáticos, com esses discursos tecnológicos, porque eles envolvem formas de pensar, eles envolvem formas de elaborar conteúdos de forma diferente do que a gente tivesse, por exemplo, presencial. Eu consigo editar, eu consigo colocar recursos gráficos, eu consigo, enfim, fazer várias alterações, por exemplo, que pessoalmente eu não conseguiria. Então, assim, ó, preparar também, não só utilizar os recursos, mas também, junto disso, aquilo que a gente fala, preparar para esse olhar crítico, esse olhar esclarecido em relação ao que significa utilizar e lidar com esses recursos na nossa vida, né, na educação, enfim, preparar para essa cidadania digital, com ética, né, enfim, vários aspectos, por exemplo, as fake news, que hoje estão aí, por aí, direto. Então, sabe, quando a gente usa tecnologia, a gente aborda isso, né? Enfim, várias outras temáticas vão emergir junto para a gente também preparar esses estudantes, né? Não apenas para o acesso, mas para essa negociação de sentidos, para esses discursos também que são propostos por meio dessas tecnologias. E aí é isso que a gente fala desse olhar crítico, né? Que a gente também tem que ter para esses insumos. Então, Mariana, acho que você foi bastante feliz ao dizer essas questões, porque a gente percebe, né, uma carência muito grande dos professores ainda também no uso das tecnologias e a necessidade ainda crescente de formação, né? Se já era uma necessidade de formação para pensar a relação da mídia com a escola antes de um isolamento social, agora mais ainda, né? Então a gente vê essa carência, né? E a necessidade de investimento, né? Acho que você já tinha falado em alguns outros momentos comigo sobre a importância de investimento, né? Você quer falar alguma coisinha nesse sentido? Não, porque até vendo uma live também, né, do professor Mauro Betti esses dias, né, outro grande estudioso aí da educação física, ele falou isso e reforça aquilo, como eu falei, estava também falando antes, né, que a gente já pelo nosso sindicato, né, dos professores, a gente fala, a gente não consegue fazer uma boa educação com poucos recursos, então, assim, projeto de governo, projeto de sociedade, tem que levar em conta a importância da educação, da saúde também, né, que a gente está vivendo agora e vendo essa importância, mas eu acho que isso tudo também está mostrando para a gente o quanto é importante a valorização, né, do trabalho do professor ou dos professores, do quanto é indispensável. E aí, como eu falei, o olhar da família lá não deve estar tudo não está tudo bem também, porque eles estão passando muitas dificuldades e agora ainda tem mais essa, né, que é fazer essa mediação constante, né, porque claro, a família tem uma responsabilidade em relação à formação, né, dos seus filhos, mas não essa responsabilidade que está agora tão fortemente sendo colocada para eles, como eu falei, principalmente para os pais dos menores, né, das crianças menores, e aí, assim, o quanto é importante, né, e o quanto nesse pós-pandemia, um projeto de educação forte, crítico, comprometido, vai ser importante, porque a gente está vivendo, como eu falei, várias crises, vários desafios, e depois disso tudo, essa reconstrução, digamos assim, essa reelaboração da escola, do pensar, né, a gente vai ter que pensar nisso, e o que requer também, como a gente estava colocando, né, a questão de investimento, né, para que as condições de trabalho sejam, né, condizentes com essa educação que a gente busca, né, que a gente pretende.
E Então, esse é um desafio da escola pública. E esse é um desafio da escola pública, né? Em qualquer lugar. por isso que eu já aproveito aqui para colocar, né, a perspectiva de trabalho da gente. A gente espera, com certeza, um governo atuante na educação, né? Então a gente espera que um próximo governo, né, seja mais favorável às políticas educacionais, às políticas de saúde, dizendo explicitamente que esse governo não tem atendido as expectativas de que nós, cidadãos, precisamos no Brasil. Né? É. Nesse sentido, só para terminar, assim, eu queria que você fizesse um relato desse feedback que os alunos estão tendo dessas experiências e da importância dessas experiências para eles, assim. Então, Aninha, os alunos estão bastante angustiados. A gente sente assim que eles estão também passando por bastante dificuldade, sabe? A gente a gente tem que ser sensível em relação a isso também, né? De acolher, enfim. Mas, claro, eles estão um pouco assim, a gente não, como eu falei, um dos grandes desafios, a gente não está conseguindo, de alguma forma, estabelecer esse canal de comunicação eficiente, tá? Porque, como eu falei, a gente tem aqui uma plataforma que coloca conteúdo lá, ele pega, num dado momento, se ele quiser retornar, ele vai ter que mandar um e-mail para o professor, ou nas mídias, redes sociais, mas ali, né, não é o lugar talvez mais adequado, porque não, a gente tem um e-mail institucional, o aluno fala por ali. Eu, como eu trabalho com os alunos do Grêmio Estudantil também, a gente tenta conversar com um ali, até um aluno da nossa escola, né, participou de uma live que teve com os estudantes, Olha que para eles bacana isso. falarem um pouco, o município, né, a gente tem tentado construir isso, né, mas como eu falei, é tudo muito difícil, porque é tudo muito novo, tá todo mundo passando muita dificuldade, e aí essa comunicação para muitos não consegue ser eficiente, como eu falei, porque tem todas essas pessoas que não têm acesso, os estudantes estão com muita saudade da escola, tá? Eles também nunca, o que a gente vê assim, ó, eles estão querendo que volte, porque é um espaço também para os jovens, né, para as crianças de socialização importante, então eles estão sentindo muito essa falta, eu acho que também, a partir deles também, essa valorização, né, do trabalho do professor, da escola, eu sei que eles estão sentindo muita falta, eles se sentem muita dificuldade, até esses dias eu vi um relato de uma mãe lá na coisa falando, ai, que meu filho quer tirar dúvida com a professora, porque lá a professora está o tempo todo mediando. Sim. Aqui da forma que tá, e daí ele não consegue fazer porque ele tem dúvida, e aí ele trava porque manda dúvida pelo e-mail até chegar a resposta, entende? Porque não é uma educação que tem sincronicidade, como eu falei, ali o professor não está presente ao vivo, então Sim. é essa condição que a gente tem, então assim, mas a gente tenta manter esse canal, como eu falei, é importante, né? Até porque esse vínculo é muito importante. A gente, como eu falei, no nosso PPP tem isso também muito forte, do protagonismo dos estudantes, deles como sujeito, a gente tem um Grêmio Estudantil na escola, e busca esses canais, né, para tentar, né, ouvi-los e considerá-los também sempre, né. Eu acho que é um exercício muito forte de ressignificar também o nosso lugar nessa educação aí, né, que está se construindo, que está tentando na verdade não está se construindo, né, tá se virando na situação atual. Mas essa ideia do acolhimento, né, Mariana, ela é muito importante, né? Porque Uhum, assim como uhum, a gente também precisa se sentir acolhido pelas instituições que a gente trabalha, para que nos fortaleça na experiência que a gente tem que enfrentar, né? Os alunos também precisam se sentir acolhidos, né? Porque eles também, como você disse, estão desamparados, né? Longe da escola, longe dos amigos, uhum, longe de uma uhum. rotina que eles tinham construído, né? E que agora, assim como o trabalho humano organiza a vida da gente, a escola organiza a vida das crianças, né? Assim, de alguma medida, em Isso. termos de tarefa, em termos de sentido, em termos de atividades, né? Então, Uhum, pensando um pouco nisso, esse acolhimento ele é fundamental, né? Então, acho que esses projetos que a escola de vocês tem organizado e que você socializou com a gente, elas são uma grande contribuição, né, para não só para a escola de vocês, mas para outras escolas que possam vir a se apropriar dessas experiências, dessas ideias, né, desses uhum. projetos.
principalmente desse projeto de dança, no sentido de que ele dá um caráter de inter-relação ao que se está fazendo, né? Eu não me sinto sozinho na minha casa fazendo uma atividade, mas eu me sinto parte de algo maior, eu me sinto parte de um projeto, né? Então isso é muito Isso. bacana. Pode falar. Essa foi a ideia. Essa foi a ideia. Então, isso é muito bacana. Eu acho que manter os vínculos, né? Manter as relações. Essa é a ideia dessa live, mas é a ideia que você mostra pra gente que está acontecendo na escola. Isso é muito bacana, porque eu acho que mantém um pouco desse movimento que é aquilo que sustenta a escola, porque as escolas são feitas por todos os sujeitos que lá frequentam, né? Então, Isso. nesse momento você mostra para a gente que é possível ainda estabelecer alguns laços, vínculos que sustentam, que movimentam e que dão sentido às ações nesse momento de ensino remoto, né? Isso foi muito Sim. bacana. De certa forma, está sendo muito gratificante de estar nesse diálogo com você por causa disso, dessa troca de experiência. Mari, a gente vai chegando ao final. Acabou. Acabou. Tanta coisa para falar. Tem muita coisa para falar, eu sei. A gente vai ter outras Eu oportunidades, né? sei. Eu sei. Mas eu queria. Então, assim, ó, vou te deixar a palavra livre aí. Quando estiver perto de encerrar, você tem aí uns 3 ou 4 minutos para você falar. Fica à Não, vontade. então, eu quero essa. A gente sente, né? Eu também tenho isso, né? Essa angústia, né? Da gente conversar, se comunicar nesse momento, como eu falei, que é de grande desafio e dificuldades para todos. Então, assim, por fim, né? Para fechar, assim, eu queria deixar, como eu falei, esse acesso, né? Lá da nossa escola, quem quiser, da Escola Brigadeiro. Tem nas redes sociais, lá vocês vão ver esses projetos. Vocês podem mandar mensagem para conversar e para a gente dialogar, porque a vontade é que a gente fique aqui conversando sobre isso, né? Porque quando a gente conversa, a gente vai ressignificando também, e essas também, como eu falei, são angústias minhas, imagino que de muitos professores. Então, eu acredito que esse seja um momento da gente fortalecer a nossa prática, a nossa identidade profissional, nos ajudar, então, assim, né, trocar experiências, buscar essa interlocução com os pares, essas ações, então, colaborativas, coletivas, não perdendo de vista, como a gente falou, né, um engajamento aí político, social e humano, que envolve também todo esse momento aí, né, que a gente pode se dizer que é de uma reinvenção aí da nossa prática, né, porque a gente está se reinventando, e aí eu falo, né, também que para a gente não perder de vista os nossos sonhos, né, a nossa capacidade de sonhar e de acreditar que a gente pode, né, contribuir muito, mesmo que dessa forma, porque a gente coloca até às vezes em xeque, né, o nosso profissional, assim, quando a gente pensa que está fazendo isso, mas isso não dá conta de um monte de coisa, mas eu acho que a gente vai continuar estudando, se aprofundando e refletindo, porque a gente tem um grande desafio aí para frente, depois também, né, que isso tudo passar. E aí eu quero agradecer e me colocar à disposição, né, para conversar com quem se interessar. E como eu falei, deixo lá o canal da escola também para vocês acessarem, conhecer um pouquinho mais e a gente continuar trocando essas experiências e refletindo. E obrigado, Aninha, mais uma vez, e Connect Lab também por esse debate, né, esse tema tão importante. Mariana, a gente agradece, eu, em nome de todos os professores e colegas do Connect Lab, a gente te agradece pela participação, pelo aceitar o convite, pela partilha de informações que são tão ricas. Estaremos colocando o endereço da escola lá no link do convite do vídeo, Isso. no feed, para que as pessoas possam ter acesso a esses projetos, conhecer mais detalhes, né? Uhum. E gostaríamos já de deixar o convite aberto para a próxima live de quarta-feira que vem, que estaremos realizando com a professora Marília Goiás, que é aqui da Universidade Federal de Goiás, sobre ensino remoto e universidade, diferenças e aproximações com a educação à distância. Quem estará mediando é a professora doutora Flores Faganello, também do Connect Lab. Então, a gente aguarda vocês para um próximo convite, agradece a presença de todos. Abraço, Mari, abraço todo mundo, obrigado. Até breve, Obrigado. até a Boa próxima escuta. quarta-feira. Tchau. Até. Tchau. Tchau, gente. Encerrou. Isso.